Você busca a iluminação? Então, aqui está a matéria-prima para alcançá-la. A verdade é que sua jornada espiritual está falhando, mas não por falta de esforço. A razão está nas mentiras confortáveis que você acredita. Hoje em dia, a espiritualidade moderna se transformou em um mercado de ilusões, onde o verdadeiro processo de transformação se perde em meio a um bem-estar superficial. Vou expor 6 grandes mentiras que estão bloqueando a sua evolução. E, para ser honesto, um bônus enganoso que muitos professores não têm coragem de tocar. Eu sei, isso pode ser difícil de ouvir, mas lembre-se, o crescimento exige a verdade. A primeira mentira está profundamente enraizada na nossa cultura espiritual atual. É a armadilha da dependência. Durante toda a história, os medicamentos vegetais sagrados foram usados por seres iluminados, desde os xamãs da Amazônia até antigos místicos. Essas substâncias têm o poder de abrir portas quando usadas com sabedoria, moderação e a devida reverência. No entanto, o que vemos hoje é o mercado espiritual distorcendo essa sabedoria, promovendo o uso constante e sem disciplina, como se a evolução espiritual pudesse ser acelerada por estados induzidos externamente. Mas a realidade é bem diferente. O seu corpo já possui tudo o que precisa para a transformação. A questão não está nas substâncias em si, mas no modo como elas são usadas. Esses estados induzidos podem ser tão autênticos quanto qualquer outro, mas o verdadeiro problema está na dependência. A sabedoria ancestral ensina que o uso ocasional desses medicamentos pode ser útil, mas o foco principal é o desenvolvimento natural das habilidades interiores. Infelizmente, a cultura moderna ignora esse aspecto, criando buscadores eternos, em vez de seres verdadeiramente iluminados. Esse padrão de dependência se estende muito além dos medicamentos vegetais. Veja quantos buscadores espirituais acabam se viciando em workshops, certificações e iniciações, sempre à procura de validação externa, ao invés de focar no desenvolvimento do seu poder interno. O mercado alimenta esse vício, oferecendo constantemente novas técnicas e promessas de transformação. Enquanto isso, a sabedoria antiga, que acumula poeira, ainda carrega um poder profundo, esperando ser reconhecida dentro de você. E enquanto a espiritualidade moderna mantém você buscando fora de si, a verdadeira transformação acontece quando olhamos para dentro. O conforto dos buscadores hoje é similar ao que se vende na espiritualidade moderna. A ideia de que o crescimento espiritual deve ser fácil e acessível. Workshops rápidos, práticas casuais no final de semana, tudo para se encaixar em um estilo de vida sem grandes sacrifícios. No entanto, o verdadeiro iluminismo não se adapta a essa comodidade. Yogis que realmente alcançaram a transformação profunda, como os que praticavam no Himalaia, dedicavam-se por horas, de 2 horas da manhã até 10 horas, todos os dias, ano após ano. Sua prática constante criou uma mudança duradoura. Por outro lado, os buscadores modernos esperam resultados imediatos, mas com o mínimo esforço. Observam padrões alimentares e tentam replicar os hábitos de mestres realizados de diferentes culturas, do Egito Antigo à Índia e China, mas sem a verdadeira dedicação que essas tradições exigem. Ao longo da história, esses mestres chegaram à mesma conclusão. Uma alimentação baseada em plantas, livre de carne, eleva o corpo e a mente para estados vibracionais mais elevados, desbloqueando a energia sutil que nos conecta com o divino. Esses mestres, de todas as culturas e tradições, descobriram que a alimentação influencia diretamente nossa espiritualidade e nossa capacidade de alcançar estados mais elevados de consciência. A fruticultura e dietas vegetarianas são chaves para esse processo, porque purificam o corpo e aumentam a energia vibracional. Isso não é uma coincidência, mas uma verdade universalmente reconhecida por mestres ao longo dos milênios. Na espiritualidade moderna, muitas vezes se evita enfrentar esses desconfortos e se busca conforto imediato. Contudo, a verdade é que toda transformação real exige um comprometimento
crescimento profundo e constante. Isso é evidente em todas as culturas e tradições espirituais. Quando você se dedica à transformação verdadeira, deve estar disposto a deixar para trás o ego e os hábitos que buscam o conforto imediato. A prática da meditação, por exemplo, não é uma questão de fazer algo ocasionalmente ou de forma superficial, mas de uma entrega total. Os mestres que escolheram a meditação, como as que eram praticadas nas cavernas, não estavam buscando o extremo, mas sim a intensidade necessária para alcançar a verdadeira transformação. Eles entenderam que o crescimento espiritual exige dedicação, esforço e sacrifício. Infelizmente, a espiritualidade moderna tende a evitar esses desconfortos e a buscar soluções rápidas. Isso pode criar momentos temporários de bem-estar, mas nunca leva à verdadeira transformação. Os mestres antigos compreendiam que romper barreiras mentais e alcançar a iluminação exigia intensidade e persistência. Eles meditavam às 2 da manhã, enquanto outros dormiam, enfrentando suas limitações e barreiras. O desconforto físico era parte do processo de desenvolvimento da força espiritual, forjando um poder real. O fogo da dedicação queima em todos os aspectos da vida, e é isso que leva à verdadeira transformação. Enquanto as redes sociais promovem uma espiritualidade confortável e superficial, a verdadeira busca espiritual exige coragem para enfrentar o desconforto de frente. É somente assim que você pode alcançar a verdadeira mudança e despertar seu potencial mais elevado. Nos dias de hoje, muitas promessas de resultados rápidos se espalham, oferecendo atalhos para a evolução espiritual. No entanto, a verdadeira transformação segue a lei natural da vida. O cosmos levou bilhões de anos para se desenvolver, e a sua consciência também precisa de tempo para amadurecer de forma autêntica. A sabedoria ancestral nos ensina que o progresso espiritual é um processo gradual, construído através de práticas consistentes e dedicadas. Essas soluções rápidas muitas vezes apelam ao ego, oferecendo ilusões de mudança sem tocar a verdadeira essência. Se você já foi enganado por algumas dessas promessas, talvez isso tenha mexido com você. E é exatamente esse desconforto que precisamos para despertar. Se você está pronto para aprender mais e questionar o que está por trás dessas mentiras, dê um like, inscreva-se e junte-se a nós. Continuaremos a expor essas falsas promessas, enquanto você nos ajuda a crescer em nosso próprio caminho de verdade. Assim, vamos agora abordar o quarto grande engano espiritual. O relativismo espiritual sugere que todos os caminhos levam à verdade. Mas, embora existam muitas abordagens, o discernimento continua sendo crucial. Algumas práticas ajudam a acelerar o processo de evolução espiritual, enquanto outras apenas perpetuam a ilusão. Essa mentalidade de tudo vale gera mais confusão do que clareza. As tradições antigas, que sobreviveram por milênios, permanecem relevantes porque trabalham com princípios fundamentais que se aplicam até hoje, enquanto as invenções modernas muitas vezes têm o lucro como objetivo, em vez da verdadeira transformação. Ao observar essas tradições milenares, notamos características comuns que ultrapassam barreiras culturais e temporais. Seja no yoga védico, no misticismo egípcio ou no esoterismo cristão, certos fundamentos persistem. Cultivo da energia, trabalho com a respiração, disciplina constante, purificação alimentar e meditação dedicada são a base de qualquer caminho espiritual autêntico. No entanto, o relativismo moderno ignora esses princípios universais, tratando-os como se fossem escolhas aleatórias ou combinações sem critérios. Esse buffet espiritual, onde as pessoas misturam práticas profundas com materialismo e técnicas sagradas com gratificação egoísta, gera mais confusão do que clareza. As tradições genuínas têm práticas essenciais que transcendem qualquer método moderno. Essas práticas incluem o controle da energia sexual através de disciplina, a purificação da alimentação e do estilo de vida, meditação regular em horários específicos, o serviço ao próximo e comportamento ético. Elas também dependem da transmissão direta
repleta de ensinamentos por mestres realizados, com estágios progressivos de desenvolvimento espiritual. A espiritualidade moderna, muitas vezes, ignora esses pilares fundamentais, defendendo a ideia de que todos os caminhos são iguais. Isso desconsidera a base necessária para uma verdadeira transformação, que exige o reconhecimento e a vivência desses princípios universais. Embora os métodos possam variar, as leis do desenvolvimento espiritual permanecem imutáveis. Infelizmente, muitas pessoas saltam de uma prática para outra, como turistas espirituais, sem nunca se aprofundarem de fato. Elas evitam o compromisso necessário para um crescimento real, que só acontece quando alguém se dedica a um caminho por tempo suficiente para fazer progresso. Esse tipo de resistência é fundamental para a evolução. E discernir entre tradições autênticas e a abordagem superficial do marketing moderno é essencial. Na vida moderna, muitas pessoas ainda dividem sua existência entre a prática espiritual e o cotidiano, como se fossem duas realidades separadas. Há quem medite por 1 hora, mas continue a viver de forma automática e inconsciente nas demais horas do dia. Outros agem com um espírito espiritualizado na aula de yoga, mas no trabalho ou nos relacionamentos permanecem inalterados, como se fossem pessoas diferentes. Mas grandes mestres nos ensinaram um caminho bem diferente. Esses mestres não viam a espiritualidade como algo a ser praticado em momentos específicos. Eles transformavam cada ato diário em uma oportunidade para despertar a consciência. Enquanto cozinhavam, por exemplo, eles mantinham uma presença total, como se o simples ato de preparar a comida fosse uma meditação em movimento. Cada passo que davam durante uma caminhada se tornava uma chance de estar plenamente conscientes. E até atividades simples, como lavar louça ou varrer o chão, se tornavam uma forma de se conectar com uma consciência superior. O segredo estava em integrar a meditação nas atividades diárias, tornando o movimento e a respiração uma prática constante. Ao fazer isso, essas tarefas comuns se transformavam em oportunidades de viver de forma mais atenta e plena. Por exemplo, enquanto tomavam café da manhã, estavam conscientes de cada respiração, tornando aquele momento uma chance de despertar para a vida. Se pensarmos como os antigos yogis, que alcançavam estados elevados de consciência enquanto cortavam lenha ou cuidavam dos jardins, podemos aplicar esse mesmo princípio no nosso cotidiano moderno. A vida moderna, cheia de desafios, oferece tantas oportunidades de praticar a presença. No trabalho, nas interações com os outros e até em pequenos momentos, como atravessar a rua, tudo pode se tornar uma meditação. A chave para isso está na respiração e na atenção plena. Mestres espirituais mantinham a consciência da respiração durante todas as suas atividades, não importando o quão simples ou complexas fossem. Isso criava uma conexão constante entre a prática formal da meditação e a vida diária. Começar com coisas simples como lavar os dentes ou dobrar a roupa pode ser um excelente ponto de partida. Ao focar totalmente nessas tarefas, ao sentir cada sensação, perceber a respiração e observar os pensamentos sem apego, começamos a dissolver a separação entre a vida espiritual e a vida cotidiana. Quando conseguimos fazer isso de maneira natural, podemos expandir essa prática para atividades mais complexas, como o trabalho ou nossas interações com os outros. O segredo não está em fazer coisas diferentes, mas em fazer as coisas de maneira diferente, com total presença e consciência. Agora, convido você a refletir. Como você pode se tornar mais consciente em seu dia a dia? Que momentos simples podem se transformar em oportunidades de meditação? Comece pequeno e logo perceberá que seu dia inteiro se torna uma chance de despertar. A prática constante, como ensinavam os mestres, transforma cada respiração, cada passo e cada momento em um caminho para a transformação. Quando dissolvermos a fronteira entre o sagrado e o mundano, descobrimos que a vida espiritual está em todo lugar, à nossa volta, esperando para ser vivida com plena presença. No mundo moderno, há armadilhas invisíveis para aqueles que buscam o autoconhecimento. Muitos acreditam que o entendimento intelectual é sinônimo de realização espiritual. Essa ideia
ideia está profundamente enraizada na cultura ocidental, onde as pessoas acumulam um vasto conhecimento sobre espiritualidade, mas, frequentemente, ignoram a verdadeira prática. Basta observar o comportamento de muitos buscadores modernos. Eles se tornam enciclopédias vivas, capazes de citar textos antigos, explicar conceitos metafísicos complexos e participar de debates filosóficos profundos. Mas ainda assim, muitos não conseguem ficar em silêncio por 10 minutos. Eles podem entender a teoria da meditação, mas evitam se sentar para praticá-la. É comum encontrar pessoas que intelectualmente compreendem o karma, mas reagem impulsivamente aos desafios da vida. Pare e reflita. Quantas pessoas ao seu redor são assim? Esse padrão cria teóricos espirituais, mas não aqueles que possuem a verdadeira sabedoria de seres realizados. Sem prática, a mente se enche de conceitos vazios, enquanto a verdadeira transformação exige uma vivência direta. É fácil perceber quantas pessoas frequentam workshops infinitos, consomem conteúdo espiritual sem parar, mas permanecem inalteradas no fundo. Elas confundem o entendimento intelectual com o crescimento real. As tradições antigas sempre alertaram para essa armadilha. Os mestres ensinavam que um único momento de contato direto com a experiência espiritual ultrapassa anos de estudo teórico. A compreensão intelectual dos estados superiores de consciência não tem valor sem a verdadeira vivência desses estados. Todo o conhecimento acumulado sobre a água não pode saciar sua sede da mesma forma que beber água. O conhecimento espiritual só é útil quando é vivido, quando se traduz em sabedoria prática. A cultura espiritual moderna alimenta o vício em informações. Novos livros, vídeos e podcasts surgem todos os dias, e as pessoas correm atrás do próximo conceito, da próxima explicação, mas ignoram o simples ato de praticar o que já sabem. Eles sabem tudo sobre meditação, mas nunca meditam. Entendem como o trabalho energético funciona, mas nunca o aplicam. Pensam que a solução está em mais informações, em mais aprendizado, mas a resposta está na simplicidade radical. Deixe os livros de lado, feche os vídeos, pare de acumular mais informações, pegue um ensinamento, pratique-o, mergulhe fundo e deixe a experiência te guiar. Torne-se seu próprio professor. Permita que a transformação aconteça através da ação. Os mestres atingiram seus estados elevados não pela teoria, mas pela prática. Agora vamos falar sobre um dos maiores enganos no caminho espiritual. Algo que bloqueia mais buscadores do que qualquer outro obstáculo. A ideia de ser o escolhido. Criamos um vídeo inteiro sobre isso, pois essa narrativa se infiltrou na espiritualidade de maneira tão sutil, mas poderosa, que está difícil para muitos enxergarem. A armadilha da hierarquia espiritual é uma das maiores mentiras que existe e está no centro de muitas inseguranças que se vendem como verdades. É impressionante como muitas histórias sobre estrelas, sementes e trabalhadores da luz acabam criando divisões desnecessárias. Em um nível mais profundo, algumas pessoas tentam criar hierarquias artificiais de almas aqui na Terra. Mas é importante entender que, mesmo que existam estágios de evolução espiritual, todas as almas operam essencialmente no mesmo nível de consciência. Todos nós necessitamos das mesmas práticas dedicadas para alcançar a transformação verdadeira. A narrativa do escolhido se infiltra de maneiras sutis no seu dia a dia. Durante uma meditação, por exemplo, o ego começa a sussurrar: eu sou mais evoluído do que os outros. Na aula de yoga, você pode se pegar imaginando que está mais avançado espiritualmente do que aqueles ao seu redor. Esse tipo de pensamento, por mais sutil que seja, cria um complexo de superioridade que mina sua evolução. Esses pensamentos criam hierarquias espirituais até dentro da prática em grupo. Você pode sentir uma pequena onda de orgulho quando consegue ficar mais tempo em meditação do que os outros. Quando alguém ao seu lado se move ou se inquieta enquanto você permanece imóvel, é como se o ego ganhasse uma sensação secreta de satisfação. O pensamento interno diz: eu sou mais disciplinado, mais evoluído,
mais maduro espiritualmente. Mas, no fundo, cada um desses pensamentos fortalece a separação, criando barreiras invisíveis que bloqueiam o real processo de transformação. Observe como você se posiciona dentro de comunidades espirituais. Às vezes, há menções casuais sobre práticas mais avançadas, como se isso fosse uma competição sobre quem possui mais conhecimento espiritual. Seu ego cria uma identidade ao redor de realizações espirituais, tratando-as como ferramentas para alcançar um status superior. A verdade é que, ao fazer isso, você acaba se prendendo a uma rede de escravidão, onde a verdadeira liberdade não é alcançada. Repare na maneira como você compartilha suas experiências espirituais. Você enfatiza a profundidade dos seus insights, a intensidade do seu despertar Kundalini, ou até mesmo os downloads cósmicos que você recebe. Seu ego se envolve com essa linguagem espiritual, usando termos como alta vibração ou nível superior para manter a percepção de superioridade. Cada descrição se torna uma forma de propaganda do seu status, em vez de uma verdadeira partilha de sabedoria. Esses padrões podem se manifestar até mesmo em momentos de prática solitária. Você se parabeniza por manter a meditação enquanto outros estão dormindo e começa a julgar secretamente aqueles que ainda não encontraram o seu próprio caminho. O ego se alimenta dessa busca incessante por elevação, usando a prática espiritual como combustível para sustentar o complexo de superioridade. Mas a verdade é que a verdadeira transformação não acontece nesse campo de separação. Ela surge quando deixamos de lado essas ilusões e nos permitimos vivenciar a unidade de todos os seres. Libertar-se desses 7 enganos exige uma honestidade profunda e um compromisso constante com a prática. Comece refletindo sobre sua relação com ferramentas espirituais, sejam elas professores, substâncias ou técnicas. Use-as com sabedoria e moderação, evitando qualquer forma de dependência. Lembre-se das antigas tradições que destacam o desenvolvimento das habilidades interiores em vez da busca por soluções externas. A verdadeira transformação da sua prática vem quando você abandona o conforto e se deixa guiar pelos reais desafios do crescimento. Não se trata mais de buscar facilidades, mas de se empenhar em uma jornada de intensificação e evolução. Se você medita às 2 da manhã ou segue uma dieta rigorosa, que sua dedicação seja reflexo das suas aspirações mais profundas. Deixe de lado a ideia de espiritualidade como um turismo, buscando um caminho autêntico e se entregando plenamente a ele. A cada momento, esteja consciente, evitando compartimentar a espiritualidade em horários e espaços específicos. Quando cozinhar, dirigir ou trabalhar, mantenha a consciência viva, transformando cada respiração e interação em uma oportunidade de crescimento. Ao dissolver a fronteira entre o mundo espiritual e o cotidiano, sua vida se torna uma prática contínua, em vez de um simples conceito. A verdadeira experiência supera anos de teoria. Não se contente apenas em conhecer. Aplique o que sabe, vivendo-o plenamente. A sabedoria só se manifesta através da prática constante. Acima de tudo, liberte-se da necessidade de status espiritual. Sua evolução é para o bem de todos os seres, não para alimentar o ego ou criar uma sensação de superioridade. Quando vivenciar experiências genuínas, permita que elas se mantenham puras e imaculadas. A verdadeira espiritualidade transcende qualquer sensação de ser especial e dissolve as separações, evitando criar novas hierarquias. O caminho está à sua frente, livre desses enganos. Pratique com intensidade, transformando-se através da disciplina e integrou a consciência a cada momento. Deixe a experiência ser seu guia, servindo à evolução de todos os seres, não ao seu próprio status pessoal. Sua consciência já contém tudo o que é necessário para o despertar. Quando você parar de bloqueá-la com mentiras confortáveis, verá a verdade diante de você. Vá em frente e pratique com a verdade, pois ela aguardará por você na experiência direta.